Os textos bíblicos nos encorajam a não desejar o que a própria Bíblia chama de a aparente prosperidade dos maus. Segundo os sagrados textos, os maus irão cair, serão julgados e condenados, e suas riquezas serão uma das causas de tropeço e testificação de sua queda. No entanto, não é o que vemos, muito pelo contrário. Os maus prosperam. Alguns destes nascem pobres, e logo muito cedo, já na adolescência, iniciam suas atividades e jornada ao topo da hierarquia social, vindo a morrer ricos e alguns até em idade avançada. Outros nascem ricos e desde a infância já praticam suas crueldades, deixando claro o motivo pelo qual vieram a este mundo. Mas então, o que significa essa mensagem que a Bíblia quis nos passar? Afinal de contas, quando o ímpio irá pagar pelos seus pecados, estaria esta mensagem equivocada, sendo necessário uma melhor interpretação? Essa é uma questão que muitos já se perguntaram ao longo da história. A Bíblia realmente ensina que não devemos invejar a aparente prosperidade dos ímpios, pois sua queda é certa. No entanto, o que parece uma contradição se torna mais claro quando olhamos para o contexto geral e atemporal das Escrituras. A prosperidade dos ímpios é temporária, ou seja, ela está profundamente conectada com a existência neste mundo. O Salmo 73 fala exatamente sobre este aspecto. O salmista Asaf confessa que quase tropeçou na sua fé ao ver os ímpios prosperando enquanto os justos sofriam. Mas ao entrar no santuário de Deus, ou seja, ao ser arrebatado para uma dimensão superior, ele entendeu que o fim deles seria a ruína. O salmista diz: "O Senhor Deus certamente os põe em lugares escorregadios. Tu os fazes cair na destruição." Salmo 73. Ou seja, a prosperidade dos maus é passageira e proposital. Faz parte dos desígnios de Deus que assim o seja. O julgamento dos maus pode ser nesta vida ou na eternidade. A Bíblia ensina que Deus pode intervir no presente, mas seu juízo final ocorrerá na eternidade. Alguns ímpios podem escapar da justiça humana, mas não da justiça divina. Gálatas capítulo 6 diz: "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará." E a melhor ilustração desta justiça atemporal de Deus é certamente a parábola do homem rico e Lázaro. Jesus conta nesta parábola que o homem rico e cheio de pecado viveu no luxo enquanto Lázaro sofria. Mas, na eternidade, os papéis se inverteram. O rico foi condenado e Lázaro recebeu justiça, riqueza e paz. O propósito de Deus é maior do que compreendemos. Deus permite que os ímpios prosperem por um tempo para cumprir seus propósitos. Veja o caso de Faraó no Egito. Em Êxodo capítulo 9, versículo 16, Deus diz: "Porque esta mesma razão te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra." Deus usa até os maus para manifestar sua glória e justiça no tempo certo. A verdadeira riqueza não está neste mundo. A Bíblia ensina que a maior prosperidade não é a material, mas a espiritual. A riqueza material pode ser roubada e está sujeita à ação do tempo. Embora muitos vinculam a riqueza material a trabalho duro, disciplina e criatividade, isso infelizmente não é verdade. Mas um grande equívoco, essa associação veio principalmente por causa de obras como as produzidas por Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e do liberalismo de modo geral, onde abordam apenas uma fração dos aspectos de como se é produzida a riqueza, sem levar em conta uma série de outros fatores, como guerras, roubos, pirataria, acordos feitos entre quartéis, manipulações de todas as formas e tipos, entre outras diversas variáveis que são deixadas de lado por esses supostos donos da verdade, chamados intelectuais. Se você for pesquisar a fundo, você notará que as pessoas mais ricas do mundo nunca sequer tiveram que pensar em como ficar ricas, ou em como lucrar, ou como vender mais. Eles não se dão sequer o luxo de empreender, suas riquezas vêm de longa data, foram herdadas.
Algumas heranças em determinada etapa vieram até de trabalho legalmente honesto, mas boa parte, a própria história, mostra que não. Inclusive, muito dessas histórias são ocultadas, dando a entender que alguns desses bilionários nasceram na classe média, como é o caso do bilionário Bill Gates, onde ocultam a história de sua família, fazendo-o parecer que ele é um filho da classe média. A mídia produzida em torno da história de Bill Gates ocultou o passado dos avós de Bill Gates. Em momento algum se é mencionado que eles eram banqueiros, não bancários, mas banqueiros, ou seja, os donos de uma rede de bancos. O que será que o avô de Bill Gates financiou, ou o que ele fez para que o seu nome fosse tão ocultado assim? Por que alguém teria vergonha de ser neto de banqueiros? Por que mentir que nasceu em uma família de classe média? Algo similar e ainda mais estranho aconteceu com a família Rothschild. Durante o período em que Napoleão estava botando o terror na Europa e ameaçando invadir a Inglaterra, foi quando emergiu quase que do nada esse nome, Rothschild. Sua riqueza veio da manipulação da informação e da bolsa de valores, ou seja, se tem um caso onde o termo "a mão invisível do mercado" é bem aplicada, certamente é neste. Depois de Napoleão, os Rothschilds eram tão ricos que se falavam nos bastidores do poder que eles podiam tirar e colocar reis como se fossem deuses. Inclusive, a independência do Brasil está relacionado com a família Rothschild, embora você muito provavelmente aprendeu que tivesse alguma coisa a ver com a família Bragança, onde um tal de Dom Pedro I é que fez uma suposta revolução e guerra de independência, nada mais mentiroso, obviamente. É claro que tudo isso aconteceu de fato. Para que uma mentira seja bem contada, sempre tem que ter alguns idiotas que matam e morrem por um canalha. É o caso das inúmeras guerras travadas por homens que lutam e matam, achando que estão lutando e matando pela honra e pela família, sendo que estão lutando e matando para algum sujeito rico ficar ainda mais rico do que já é. Muitos outros bilionários, inclusive muitos daqueles que pertencem ao grupo das famosas 13 famílias mais ricas dos Estados Unidos, têm suas riquezas com origem no imoral comércio de tráfico humano de escravos ou até em pirataria. Embora diferente do que se possa pensar, tanto o tráfico humano de escravos como a pirataria podiam ser aceitáveis, dependendo das circunstâncias políticas envolvidas. Ou seja, não tem nada a ver com trabalho duro, disciplina e criatividade, quanto a ser honesto. Daí vai depender do que os corruptos, hipócritas e intelectuais definirem o que é honesto. Aos olhos do mundo, pode parecer que os ímpios sempre vencem, porém a Bíblia não mente, nos assegura que Deus está no controle. O julgamento pode vir nesta vida ou na eternidade, mas virá. Se a injustiça do mundo te incomoda, isso é um sinal de que você tem sede de justiça, e Jesus prometeu: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A Bíblia ensina que a maior prosperidade não é a material, mas a espiritual. Jesus disse: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Os justos têm uma herança eterna, enquanto os ímpios, sem arrependimento, enfrentarão o juízo. Deus te abençoe em sua perseverança e paciência. E muito obrigado por ter assistido até aqui.